A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Continuação do capítulo 8, versículo 34 e seguintes. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram, ontem Jesus perguntava o que o povo pensava a respeito dele, quem era ele para o povo. E o povo pensava que era alguém do passado que tinha voltado, João Batista, Elias ou um profeta. Mas Pedro declarou que Jesus era o Messias, pela sua fé e pela sua iluminação do Espírito Santo. Depois, Jesus anuncia a sua condenação, todo o seu processo de sofrimento, de paixão, até a morte na cruz. Eles ficaram assim, sem entender muito, porque a esperança era um Messias que vinha com poder, com glória, com riqueza, para derrubar o poder da época, o Império Romano. Mas Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo. E por isso que São Pedro quis atrapalhar o caminho de Jesus, chamando a parte para desviar essa mentalidade. Jesus repreendeu, chamando até de Satanás, é o espírito do maligno que está me tentando, através de Pedro. E assim acontece também nos nossos dias, né? Jesus vai dizer que o importante é ganhar o reino de Deus. Porque de que adianta você ganhar aqui tanto dinheiro, prestígio, glória, títulos, fama, se você não leva nada disso? Você pode até perder. Na hora do enterro não vai um caminhão-baú levando as coisas. Para onde? Fica a briga. Às vezes até no próprio enterro já está a discussão com quem vai ficar a chave do cofre. Pois bem, então não adianta a pessoa pensar que a vida é isso aqui. A gente tem que se preparar para a vida com Deus. Por isso que Jesus fez um alerta: vocês não se envergonhem de minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora. Porque se vocês se envergonharem de mim aqui na terra, eu também vou me envergonhar de vocês quando vocês chegarem à glória dos santos e dos anjos. Olha aí a coisa como é séria. É para pensar. Nós percebemos que muitas vezes nós não estamos correspondendo ao que o Evangelho está falando. E Jesus é bem claro nesse ensinamento. E nós sabemos pela história do cristianismo que desde o início que Jesus citou até os nossos dias, nós sofremos perseguições, calúnias,
difamações. Jesus sabia que os seus discípulos sempre teriam de enfrentar dificuldades, desprezo, zombaria, perseguições. Jesus sabia disso, por isso estava alertando. E Jesus chegou até a dizer: se fizeram comigo, por que é que não vão fazer também com vocês? Jesus não queria iludir ninguém, queria deixar tudo bem claro. Jesus não fez promessas enganosas. Essa expressão aqui é muito atual. Há muita promessa enganosa nos dias de hoje. E o povo acredita. Promessa enganosa na propaganda comercial de produtos. Promessas enganosas de gestores, de pessoas que assumem cargos de governar, de administrar, e prometem aquilo que não vão realizar. E o povo pensa que é verdade. Então, Jesus exige agora de cada discípulo decisão séria e definitiva. Jesus exige muita fidelidade, que vai nascer da nossa fé e do nosso amor a Ele. Porque se nós somos fiéis a Jesus agora, nós podemos aceitar tudo o que vem do mundo, como o ódio, a mentira e a injustiça. Eu vou dar um exemplo bem novinho, que eu acho que todo mundo está sabendo. Ultimamente, um grupo inescrupuloso invadiu uma igreja em Curitiba, na hora da missa que o padre estava celebrando, com gritos, com difamações, com palavrões, com agitações. E foi um escândalo, porque a religião tem que ser respeitada, principalmente no nosso país. O nosso país respeita o culto de qualquer denominação. Inclusive há um pacto da nação com o Vaticano, isso tudo por escrito, para que haja liberdade religiosa. Então você não pode usar desse meio de ofensas, né? Há um culto, a celebração da Eucaristia, ao Cristo que está se imolando por nós. Depois de 2000 anos, continuam as mesmas ações do Calvário. E nós temos de estar sempre dispostos a pagar o preço de nossa fidelidade. Então, para concluir o nosso evangelho de hoje, a oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, versículo 34 e seguintes, e desejamos a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.